Domingo passado foi Dia dos Pais, eu não pude estar presente por causa de enfermidade. Agradeço a toda a igreja que orou por mim. E Dia do Pai é sempre uma ocasião que fala muito ao meu coração. Eu muitas vezes procurei na Bíblia personagens bíblicas que pudessem me inspirar enquanto pai. Quantas e quantas vezes, ao olhar a figura de Jó, homem temente a Deus que se desviava do mal, eu me encantava com essa figura, porque ouviu dos próprios lábios do Senhor que igual a ele não tinha ninguém. Daí eu fiquei muito encantado também quando eu descobri que o Senhor, para salvar o seu povo, levantou Moisés para anunciar a sua palavra, levantou profetas, juízes, e para cuidar do seu filho levantou José. E eu ficava olhando e falando assim, ó, esse é o cara, esse é o cara. E eu quero falar hoje de um personagem que fala muito ao meu coração, talvez como exemplo do pastor Fabiano, porque ele é muito parecido comigo em relação às minhas limitações. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, você que está me ouvindo aí na tua casa, Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós leremos a partir do verso 21. Esse personagem é um personagem que me encanta, tanto que aquele livrinho que eu escrevi, A Esperança, é baseado em Jairo. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou que ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou-lhe e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade,
levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra por si só ela é viva, ela é eficaz e ela transforma nossas vidas. Então que não saia dos meus lábios nenhuma palavra de persuasão humana, mas palavras de poder, que fale conosco, Senhor meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, nós temos que convir que o ser humano não lida bem com a morte, porque na realidade nós não fomos concebidos para a morte. Nós fomos concebidos para a vida eterna. A morte entrou em nossa vida através do pecado e nós não lidamos muito bem com isso. Na realidade, inclusive, nós fazemos de tudo para tentar ao máximo adiar a morte. Nós frequentamos a academia, nós cuidamos da alimentação, nós fazemos um monte de atividades e no menor sinal de problema nós procuramos o quê? Nós procuramos um médico. Ou seja, nós tentamos de todos os modos adiar o quanto mais, mas vivemos nos protegendo dessa mortandade. É senso comum nós classificarmos a vida como sendo o bem mais precioso que nós temos. Dias atrás eu estava relembrando uma palestra do professor Clóvis de Barros Filho, e ele fala uma coisa que é verdade. Basta alguém que a gente ama estar doente, enfermo, que a gente gasta tudo o que angariou a vida, tudo num cheque só. Você não pensa duas vezes, sabe? E ele recordou algo interessante nessa palestra. Ele falou da filhinha dele, uma filhinha dele hoje, quando ele fez a palestra, ela tinha 13 anos. Natália, com 4 anos, ela foi acometida de uma enfermidade muito grave. E essa enfermidade poderia levá-la a óbito. E ele muitas vezes, vendo ela no leito da UTI, ele, nos seus pensamentos e seus devaneios, não titubeou em fazer uma proposta. Por que não troca? Eu fico no lugar dela. Quem é pai aqui, quem é avô, quem é mãe, eu acho que já pensou isso, sabe? Já pensou isso, olha, eu troco. A hora que for necessário, eu troco, sabe? Mas ele pensou e com isso ele aprendeu que a vida não é o bem mais precioso que nós temos, porque se fosse ele não proporia troca. Há de convir que seria injusto, eu vou propor a troca se o bem mais precioso que eu tenho é a vida. Na realidade, ele aprendeu, naquele momento, que o bem mais precioso que nós temos é o amor, sabe? A vida não é o bem de maior valor. O que mais vale na vida é o amor. O amor vale mais do que a própria vida. Na realidade, você sempre vai encontrar pessoas desesperadas para se oferecer em amor para alguém, para evitar o máximo possível o sofrimento dessas pessoas. Pois bem, o texto nos fala de um pai desesperado ao ver sua única filha à beira da morte, e ele vai até Jesus. Tim Keller, no livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, ele conta de um homem que tinha perdido sua vida financeira e estava à beira de perder a sua família. E conversando com o Tim Keller, ele fala algo tremendo. Ele diz assim: na teoria, eu sempre soube que Jesus é tudo o que alguém precisa para seguir adiante.
mas ninguém sabe de verdade que Jesus é tudo o que a pessoa precisa, até que Jesus seja a única coisa que lhe resta, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a realidade de Jairo, um pai desesperado que concluiu que Jesus era a única coisa que lhe restava. E esse texto nos mostra alguma coisa. Ele nos mostra um pai saindo por amor em busca de Jesus. Porque eu queria que você guardasse algo muito especial. O amor é o que o amor faz. Porque o amor platônico não é amor, porque senão não receberia esse apelido de platônico. Amor é um amor de atitude, um amor que vai à luta, um amor que corre adiante. Amados, Jairo tinha uma causa urgente. A filha, que na realidade, inclusive no Evangelho de Lucas, aponta como sendo a única filha, estava à beira da morte. A realidade é que o sofrimento muitas vezes abre estradas para irmos até Deus. Eu já repeti aqui muitas e muitas vezes que as orações mais sinceras que eu já ouvi até hoje foram em corredores de hospitais, foi em cabeceiras de UTI. Sabe, amados, C.S. Lewis diz que Deus sussurra nas nossas alegrias, fala na nossa consciência, mas Ele grita no nosso sofrimento. E as aflições tornam-se fonte de bênção, somente quando elas nos levam e trazem até Jesus, ou trazem Jesus até nós. O desespero de Jairo levou a transpor muitas barreiras. Eu queria que vocês entendessem, Jairo não era um homem qualquer. O texto nos aponta que ele era um dos principais da sinagoga. Talvez a mesma sinagoga que, alguns trechos atrás, estava tentando planejar a morte do Senhor Jesus. Então o Jairo rompe barreiras, a barreira da sua posição. Jairo era respeitável. Jairo era uma pessoa na comunidade dizendo invejável. Uma pessoa que não duvido do zelo dele para com Deus. Sabe? Jairo era um líder, era um homem rico, influente. Mas a enfermidade chegou à sua casa. Enfermidade chega em barraco. Enfermidade chega em barraco e chega em palácios, sabe? Amados, a morte tanto visita um como o outro. Entendam, queridos, Jairo, se tão somente tivesse se limitado a falar com Jesus, olha, vem, impõe a tua mão sobre a minha filha, ela será curada. Ele tivesse recitando ali um preceito religioso. Porque profetas do passado já agiram assim. Mas Jairo vai além. O texto nos fala que Jairo prostrou-se aos seus pés de Jesus e implorou insistentemente. A barreira da oposição dos líderes religiosos ele também enfrentou. Porque a gente tem que tentar pensar o quão foi difícil para Jairo sair em busca de Jesus. E o texto não revela, mas tenho certeza que houve um preço a ser pago após a visita de Jesus em sua casa. Jesus estava sendo perseguido, sabe? As sinagogas estavam fechando as portas para Jesus, os líderes religiosos viam Jesus como uma ameaça à religião judaica. Jairo, na realidade, ele teve que romper com esse medo. O desespero de Jairo levou a prostrar diante dos pés de Jesus. E existem algumas coisas que são marcantes, sabe?
Jairo, ele se humilhou diante de Jesus. E aí a gente tem que entender algumas coisas fundamentais, principalmente, muitas vezes as pessoas só entendem quando vê essa situação de morte batendo perto de pessoas que a gente ama. Na presença de Jesus não há espaço para vaidade, gente. Sabe? Não tem espaço para vaidade. Eu já ouvi que não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Quando a gente se encontra aos pés de Jesus, é a posição mais alta que você poderia alcançar aqui na terra, é essa, aos pés de Jesus. Jairo clamou com perseverança. Aqui eu fico imaginando que Jairo, se ele debruçou aos pés de Jesus, fico tentando imaginar, não está isso no texto, que ele agarrou nos pés de Jesus e falou: o senhor vai lá em casa hoje. Hoje eu não largo do teu pé. Sabe aquela luta com o anjo que é retratado lá atrás? Você entendeu? No Val de Jaboque, eu acho que é mais ou menos essa: eu não te largo se você não for a minha filha, sabe? E Jairo ainda clamou com fé, porque ele falou: olha, se tu tão somente se impor a mão sobre ela, ela vai ser curada, ela vai virar, ela vai se livrar dessa enfermidade. E o texto fala que Jesus vai com Jairo, levando esperança para alguém que estava desesperado. E é assim que é esse Jesus, é assim que eu marco naquele livro, sabe? Quando Jesus vai com a gente, há esperança, há esperança. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu tenho acompanhado alguns pais aflitos por causa de filhos que estão atravessando síndrome de pânico, filhos que estão atravessando hoje depressão. Quantos e quantos pais têm sofrido com filhos, e eu fico imaginando esses pais tomando essa posição tal qual Jairo. Amado, entenda, quando Jesus vai conosco, podemos ter certeza de que Ele nos ama, porque Ele vai conosco, sabe? E em primeiro lugar, a palavra que a gente ressalta é uma palavra de fé. Não tenha medo, tão somente acredita. Quantas e quantas vezes nós vemos essa expressão: olha, não tenha medo, tão somente acredita. Era fácil para Jairo crer em Jesus enquanto a filha estava viva. Mas quando chega a notícia de que a filha morreu, eu fico imaginando que o chão deve ter sumido. Eu acho que deve ter desaparecido. Agora tem algo a mais, porque é uma palavra que nos traz esperança, porque a criança não está morta, mas dorme. Gente, todo mundo estava ali num funeral, e vê alguém e fala assim: não, vocês estão enganados, a criança dorme. Não, mas todo mundo sabia que ela estava morta. E além de tudo, esse Jesus que nos dá esperança vai com uma palavra além, que não é só de esperança, é uma palavra de poder. Talita cumi, ou seja, menina, levanta. Sabe, nós precisamos entender que quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Eu gosto muito de relembrar, a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi em 1996, numa pregação do pastor Marcelo Gualberto, sabe? E ele contava essa história aí, tentando entrar no texto, e é isso que é importante. E a gente tenta imaginar um pai aflito, levando socorro, e de repente, aquele socorro para no meio do caminho. Para no meio do caminho, por quê? Porque alguém lhe tocou o Senhor Jesus. Dá para vocês tentarem imaginar a aflição de um pai
quando Jesus, aquele que pode curar, que pode levar esperança, que leva o poder, simplesmente para, dizendo, não, alguém me tocou. Pô, é algo assim que é frustrante. Mas a demora de Jesus, a aparente demora de Jesus, ela é muitas vezes da nossa vida pedagógica, porque ela cura a gente, ela trata a gente. Lázaro, quando estava à beira da morte, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam chamar Jesus. Jesus não vai imediatamente. Jesus vai apenas 4 dias após ele ter morrido, sabe? E dá a impressão de que Jesus chega atrasado, porque era esse o pensamento das irmãs de Lázaro. Ele chegou atrasado, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus ressuscita Lázaro, sabe? Quando Jesus vai conosco, nós não precisamos, inclusive, temer essas notícias ruins, e notícias ruins tem todo dia. Sabe aquela história que pau que nasce torto, morre torto? Quantas vezes nós já ouvimos isso, sabe? Esse homem está indo em direção da sua casa e vem um recado, logo de imediato, dizendo, olha, não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha morreu. Isso é uma notícia terrível, sabe? A filha morreu. Na visão daqueles amigos de Jairo, as esperanças haviam se esgotado. Eles pensavam, a esperança para os vivos, mas para morto não tem esperança nenhuma. Mas Jesus, sem acudir a essas palavras, diz simplesmente, ó, não temas, crê somente. Na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. Sabe? Foi isso, inclusive, que ele falou para as irmãs de Lázaro. Se tu creres, vocês vão ver a glória de Deus. É isso que muitas vezes a gente precisa de simplesmente acreditar. No meio da crise, a fé tem que sobrepor as emoções. C.S. Lewis diz que o grande inimigo da fé não é a razão, mas a emoção, a nossa emoção. Quando Jesus vai conosco, nós não precisamos nos impressionar com aquilo que está acontecendo. Como é que era o velório? Os velórios, naquela época, haviam profissionais que eram tidos como carpideiras. Já ouviram falar nesse termo? Carpideiras. As carpideiras eram profissionais do choro, tá? E imagina Jesus chegando num lugar e todo mundo chorando. Por quê? Porque a menina havia morrido. Uma menina de 12 anos, filha única. E a primeira pergunta de Jesus é, por que vocês estão chorando? Que pergunta estranha para se fazer num velório, sabe? Que pergunta mais estranha. É que ele faz um prognóstico teológico e não um diagnóstico físico. O prognóstico de Jesus em relação à nossa enfermidade, à nossa dor, às nossas lutas, nunca será um diagnóstico médico, físico, mas um prognóstico teológico. É algo que vem além, que extrapola a medicina, que extrapola todos os nossos conceitos. Nós olhamos para a nossa situação e dizemos, não tem mais jeito, sabe? Eu conheço várias e várias pessoas aqui que passaram por essa situação. Olha, não tem mais jeito, não é, Ricardo? Não tem mais jeito. Evaldo, quantas vezes você fala assim, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E a gente não consegue entender que nesse momento, que não tem mais jeito, ainda tem jeito. A gente não consegue entender isso. Quando Jesus vai conosco, a morte nunca dá a última palavra. Ela nunca dá a última palavra. Percebam que as pessoas riram de Jesus quando ele entrou.
sabe? Todos estavam ridicularizando Jesus, mas a palavra diz que ele tomou pela mão e ele disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta-te. E imediatamente a menina levantou. A gente fica tentando imaginar aquela cena dentro de um velório, sabe? Outro dia eu estava comentando com uns amigos que tem algumas coisas que Jesus é fantástico, né? Pensa comigo, eu não sei se vocês já pensaram nisso. Aqueles que são do Senhor Jesus, quando morrem, imediatamente a sua alma vai para o seio de Abraão. Eu não sei com relação a essa menina, eu não a conheci, não tem relatos bíblicos a respeito dela. Mas quem era o maior amigo de Jesus? Lázaro. Lázaro era um homem que Jesus chorou quando soube da sua morte. E Jesus chegou lá depois de 4 dias. Tá? Se ele morreu e estava no seio de Abraão, eu fico tentando imaginar a festa. E Jesus manda, Lázaro, sai para fora. Não vou não, está tão bom aqui, por que eu vou? Sabe? Ou seja, Deus encarnado enquanto homem que tem esse poder e lida com todas as situações, até aquela que você fala assim, não tem jeito, não tem mais jeito. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte, ela é transformada. E aqui eu chego no ponto que eu queria chegar. O Marcelo, pastor Marcelo, ele faz uma ilustração muito bonita. Porque quando as pessoas chegaram no velório, e ele interpreta isso de uma forma linda, a gente fica tentando imaginar que Jesus falou assim, olha, eu não quero seca-pimenteira com a gente. Já ouviu falar de seca-pimenteira? Aqueles que não acreditam em nada. Tanto é que ele deixou no caminho, só foi o quê? João, Tiago e Pedro. E eu fico imaginando que Jesus falou assim, saia todo mundo que eu quero ir sozinho. Com aqueles que estão, e a gente fica tentando imaginar Pedrão naquela hora. Sabe? Expulsando as pessoas de dentro da casa. Ó, sai aí que o homem está entrando aí. Vamos limpando o trecho, vamos saindo. Agora, ó, a realidade era de morte. E o texto diz que ele foi até onde a menina estava, acompanhado do pai, Jairo, e da mulher. Vocês tentam imaginar o coração desse pai e dessa mãe? Aqui está alguém que pode reverter essa situação, mas ao mesmo tempo, porque tem um monte de afirmações bíblicas que quando a gente está no olho do furacão, é só afirmação bíblica. Sabe? É só mais um preceito. Quando a gente está no meio do olho do furacão, todas aquelas pessoas que receitam, não, ó, Deus sabe todas as coisas, Deus, a gente sabe disso, a gente já ouviu, a gente já leu, mas transformar isso, né, Helene? Como é que você transforma isso? Nesse momento, nesse turbilhão de emoções. Como é que você transforma isso? O pai e a mãe, acho que caminham 2 passos atrás de Jesus, com esperança, mas ao mesmo tempo todos os sinais eram de morte. E Jesus ressuscita a menina. É interessante que Jesus fala assim, olha, no último trecho fala assim, ó, não conta nada para ninguém. Mas como não vai contar nada para ninguém? Está até escrito num livro de mais de 2000 anos, né? E se ali era um velório, estava cheio de gente. Sabe? Cheio de gente.
E aqueles que estão num velório transformam esse velório. Por quê? O que era morte se transforma em vida. E a vida tem que ser comemorada. E na fala do Marcelo é algo gostoso que a gente fica tentando imaginar. Você como pai, o que você ia fazer? Velando teu filho e de repente, velando tua filha e de repente, vida. Como é que se transforma esse velório numa festa, gente? Jairo era um homem importante. Com certeza mandou encomendar muitos quitutes naquele momento. Ó, é agora, já, busca. Busca refrigerante, busca porque a minha filha estava morta e ressurgiu, nós precisamos comemorar. E aquele velório se transformou numa grande festa, numa enorme festa. Sabe? Porque o Jesus foi com ele para casa e transformou-se numa festa. Mas quando termina a festa, quem já fez aqui aniversário de criança dentro de casa? Hã? Vocês já viram como é que é? Quando termina a festa, hein, Clemes? Hã? Aonde tem papelzinho, Clemes? Copinho descartável, onde tem? Hã? Aonde tem tudo isso? As pessoas foram embora. A filha já comeu. Não comeu o miojo do dia, comeu acho que o prato mais gostoso que ela queria, porque estava morta, filho que ressuscita, você fala assim, o que você quer comer? Tá, o que for de melhor, sabe? E tem aquela festa, mas a festa acaba. Todo mundo vai embora. A mulher de Jairo e Jairo começa a dar aquela arrumada na casa, sabe? Fim de festa. Você dá aquelas catadas e tipo assim, amanhã a gente dá um jeito no resto. Todo mundo foi embora, a menina já está dormindo, e literalmente dormindo. Você fecha as portas, e no quarto do casal, a gente fica tentando imaginar a conversa daquela mãe com Jairo. A gente fica tentando imaginar. Bendito és tu, Jairo, porque você foi atrás de Jesus e trouxe ele para casa. Bendito és tu, porque a nossa filha está morta, mas o teu amor é um amor que faz, que foi, que buscou, que trouxe. Esse é o Pai que nós precisamos ser. Um pai que vai e traz Jesus para dentro de casa. Um pai que busca Jesus como a derradeira solução. Um pai que paga o preço, rompe as barreiras, esquece dos títulos, se humilha, deita aos pés de Jesus. Um pai que não olha a sua posição na sociedade. Um pai que não se importa com o que os outros vão achar. Um pai que abre mão dos círculos de amigos. Porque tem muitos que não conseguem ir atrás de Jesus para levar para casa. Por quê? Porque estão presos nos círculos de amigos. Estão presos numa religiosidade. Era isso que prendia inclusive esse homem. Profundamente religioso, ele abriu mão disso. Quantos e quantos pais não vão em busca, porque estão amarrados em vícios, amarrados em tantas coisas, e professam um amor, simplesmente no dizer, eu te amo. Mas isso a se transformar em atitude, uma distância muito grande, muito grande. Nós estamos precisando urgentemente de pais como Jairo, sabe? Que levem
Jesus para sua casa. Ah, mas meu filho não está à beira da morte. Não está? Ah, meu casamento não está à beira da morte. Não está? Não está? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Jesus é a nossa esperança. Ele mostrou isso para um homem possesso em Gadara, antes desse texto. Ele mostrou isso para uma mulher que jazia com fluxo de sangue, fazia 12 anos. Ele mostrou isso para um pai chamado Jairo, que recebeu a informação de que não poderia mais ser ajudado, porque sua filha estava morta. Por isso eu te convido e coloque sua causa também aos pés de Jesus hoje. Sabe? Você que está me ouvindo na tua casa, se você fizer isso, uma atitude simples, mas de todo o coração, se despeje aos pés de Jesus, tal qual Jairo naquela praia, porque Jesus está aqui, Jesus está aí com você, e segura no pé dele e fala: vai lá em casa hoje, porque meu casamento está acabando. Vai lá em casa hoje, porque meus filhos estão perdidos. Vai lá em casa hoje, porque eu preciso do Senhor, porque eu quero transformar luto em vida, luto em festa. Vai lá em casa. Senhor, esse texto, a simplicidade dele nos encanta. E o evangelho é simples. Nós que complicamos. É muito simples. É tão simples que o Senhor foi com Jairo. E o mesmo Jesus que foi com Jairo é o Jesus que está aqui. O mesmo Jesus que foi com Jairo é o Jesus que está dentro das casas agora, das pessoas que estão cultuando ao Senhor. E quantas vezes a gente se coloca como desesperado, mas a gente precisa ir além. A gente precisa despedaçar o coração e não fazer conta de que nós somos o principal da sinagoga, não fazer conta do que o sinédrio vai achar, não fazer conta do que os outros vão dizer, romper com a nossa religiosidade e se debruçar aos pés de Cristo e dizer: vai lá em casa hoje, toca no meu filho, toca na minha filha, toca no meu casamento, toca na minha vida, rompe as barreiras e faz isso, Senhor, não porque haja merecimento, porque Jairo não se sentiu merecedor, ele se humilhou. Faz isso, Senhor, porque nós, enquanto igreja hoje, nos humilhamos diante de Ti, te pedindo: vai lá em casa, toma Tu, Senhor, e transforma a nossa vida, em nome de Jesus, amém?